E no Brasil, nós temos, entrando na formação de professores, nós temos uma situação em que o que carrega o sistema educacional, o que dirige, o que define o sistema educacional, na realidade está sendo o sistema de avaliação. Então, tem uma inversão nisso. E para mim, o problema foi exatamente por a gente não ter enfrentado esse debate, que foi o ponto mais quente aqui, que é o do currículo. Então, o ponto que deixa todo mundo oriçado, que esquenta debate, é o debate do currículo, porque nós ainda estamos nesse movimento pendular entre os extremos. E o MEC está, nesse momento, querendo realmente enfrentar esse problema, porque sabe que ele é central. A gente não pode avançar na formação dos professores se a gente não enfrentar primeiro o problema do currículo, e é esse problema que o Romeu, o secretário de Educação Básica, está enfrentando agora. Ele colocou como prioridade. E o Ministério da Educação, o ministro Aloysio Mercadante, quer prioridade para a discussão curricular, porque é ele que vai melhorar e aperfeiçoar as diretrizes da formação do professor. Sem isso, nós vamos continuar tendo uma formação do professor que não forma para a sala de aula, não forma para as necessidades essenciais da escola e não forma para aquilo que nós queremos para os nossos alunos. Então, o que nós precisamos é ter um alinhamento. A gente estava falando dos alinhamentos, dos muitos alinhamentos que precisam ser feitos, tem aquelas várias perguntas, e elas todas precisam ser alinhadas, mas, para mim, aí eu vou fazer igual aqueles que falaram no começo. Para mim, cada um falou do seu problema. Para mim, o mais importante é esse alinhamento, que é currículo, formação dos professores e avaliação. E nessa ordem, para mim, né, eu acho que o currículo, a gente não pode começar pela avaliação. E falando de avaliação, nós também não temos um sistema de avaliação, nós temos um índice, que é o IDEB, que foi muito importante, foi um grande avanço, começou a criar uma cultura de avaliação nesse país, mas ele avalia o aprendizado do aluno, o fluxo, mas ele tem muita dificuldade de saber se a escola, de fato, está contribuindo com aquilo. Se aquilo é o que o aluno... A gente já sabe que pelo menos 70% daquilo é o que o aluno traz da sua casa, do seu meio, enfim. Então, nós precisamos avançar, sim, num sistema nacional de avaliação que possa dar conta de todos esses componentes, mas será impossível avançar nesse sentido, também será impossível melhorar a formação dos professores se a gente não enfrentar, primeiramente, com mais força, o currículo. Né? Agora, eu queria insistir, passando a palavra já para o Mozart, para o professor Eduardo, mas também, assim, provocando um pouco aqui o MEC, eu, como repórter de educação, desde 96 eu cubro a área, eu já ouvi mais de um ministro, mais de um secretário de Educação Superior, mais de um secretário de Educação Básica falar do quanto é importante rever a formação. Tem também um debate mais recente das avaliações como indutoras também dessa formação, mas confesso aqui um pouco, dando uma opinião pessoal, que dá uma certa agonia de ver que o discurso se repete com algumas nuances e a gente vê pouca mudança, né? O Ministério da Educação, ele depende muito das condições, porque a educação básica, essencialmente, é realizada pelos municípios e pelos estados. O Ministério da Educação tem um papel muito importante de coordenação, e ele será o coordenador do futuro Sistema Nacional de Educação, com um papel muito mais claro do que se tem hoje, né? Mas ele também se relaciona com a academia, se relaciona com os diversos setores, com a sociedade, com a conferência, enfim. Na minha trajetória como secretário de Educação, foi o que eu falei antes, eu nunca vi esse nosso debate convergindo tanto. Quer dizer, em alguns momentos, o Ministério realmente teve a intenção de fazer, e teve muita resistência, muita. Quer dizer, esse é um assunto espinhoso, muito difícil. Então, hoje, eu percebo que nós estamos tendo um alinhamento, uma possibilidade, uma oportunidade também de caminhar, avançar nesse sentido. Porque, entre nós começamos a, cada um, abrir mão um pouco das suas convicções, às vezes até dogmáticas, sobre o assunto, e começamos a nos aproximar. Então, o Ministério da Educação ele também não pode fazer milagre, porque ele pode fazer a melhor proposta do mundo, mas, se não for combinado, não vai funcionar. É igual lei que não pega. Então, eu diria, eu concordo contigo, o Ministério falou isso várias vezes, o que eu estou dizendo já foi dito antes, não estou falando nenhuma novidade. Mas não é só o Ministério, eu acho que nós temos um clima bom na sociedade, nós temos uma mobilização que envolve todo mundo, no sentido que caminha para isso, né? Eu acho que, hoje, com o Plano Nacional sendo tramitando, com a discussão sobre o sistema, com o Brasil crescendo como Estado, nós temos um descompasso muito grande. Quer dizer, o papel do Brasil no mundo e a educação que o Brasil tem. Isso, quer dizer, a presidenta prioriza a educação quando briga pelos royalties. Então, nós temos um momento bom, né? Agora, cabe a nós aproveitarmos esse momento. Pela ordem, professor Mozart, professor Eduardo.
Góes, eu queria voltar à pergunta que foi feita. A gente não respondeu. Verdade. Pergunta que foi feita, o que é que a universidade tem que fazer no âmbito do Plano Nacional de Educação, na formação. Aí tudo. Porque, na minha opinião, eu sou crítico, eu vivi os dois lados da moeda. Eu fui reitor de uma universidade e fui secretário. Na minha opinião, acho que a universidade se distanciou muito da realidade da educação básica no Brasil. Se a universidade não se voltar novamente para essa realidade, a meta 12 do Plano Nacional, que são os 33% de 18 a 24 anos nas universidades, a gente não vai alcançar. Esse era o percentual para 2010. A gente está colocando agora para 2022. E por que isso? A universidade ela é muito guiada pelas políticas do próprio Ministério da Educação, que é de responsabilidade do Ministério. As avaliações nas universidades são feitas pela CAPES. O que é que se prioriza nas avaliações? E eu falo com muita tranquilidade, porque publico muito. Publicações, se você tem quantos alunos de doutorado e de mestrado você orientou, e não estou falando de faculdade de educação, não. Estou falando das licenciaturas nas universidades, que eu dou aula há 37 na Universidade Federal de Pernambuco e há 15 nas licenciaturas, nos últimos 15 anos. E eu sou muito crítico porque a universidade ela seguia pelo resultado da avaliação da CAPES. Se priorizou fortemente o topo da educação, a questão da pós-graduação, da pesquisa, foi importante essa prioridade para criar massa crítica, formar 3 mil doutores, está na 13ª posição do ranking da produção científica mundial, formar 38 mil mestres. E quem está cuidando da educação básica? Quem cuida da educação básica na universidade é visto como professor de segunda categoria nas universidades. E por que isso não se muda? Porque tem que se colocar dentro da CAPES e da avaliação da CAPES essa prioridade da educação básica. Agora, quem enfrenta a corporação lá da CAPES, da química, da física, da matemática, da biologia? Ninguém. Porque o que você faz, na verdade, é olhar essa produção. Se publica agora na Qualizar. Se publica numa revista Qualizar, aí você tem todo o respeito dentro da universidade, e eu publico. Mas eu acho que o erro é a gente ter essa simetria no processo de valorização do trabalho dentro da universidade. E aí, a universidade tem que botar na sua agenda como prioridade, não é como importante. Perguntar, reitor, se a educação básica é importante, ele vai dizer, olha, é muito importante. Agora, é prioritária? Aí a resposta tem que ser, ou se for honesta, ele vai dizer que não é. Então, ou a gente coloca isso como prioridade, não apenas como importante, dentro da universidade, ou a gente não vai mudar a questão da formação que dialoga com a sala de aula que a gente precisa. Eu vou um pouquinho além, Góes. A pergunta, ela também foca além da formação de professores, o que as universidades podem colocar, se eu entendi corretamente, eu acho que era isso, né? Então, assim, o que o Mozart colocou aqui está corretíssimo. Primeiro que é o seguinte, eu também fui reitor de universidade e estou secretário de Educação. Educação básica não está no radar das universidades brasileiras, não está. Eventualmente, dentro das faculdades de educação, e ainda assim, eventualmente também, com uma visão distorcida por conta dessa questão da premiação que é dada para quem faz um tipo de produção em detrimento de quem vai efetivamente fazer a diferença lá no âmbito da escola básica. Agora, eu listei aqui rapidamente algumas coisas além da formação de professores. Formação de gestores. Não necessariamente só os profissionais das faculdades de educação. Eu sou engenheiro, gente. Eu sou um gestor educacional hoje. E a gente tem várias pessoas nessa condição, dentro das redes estaduais, dentro das redes municipais. Tecnologias de administração para a área educacional. Isso pode ser desenvolvido pelas faculdades de educação em conjunto com os centros de ciências sociais aplicadas, em conjunto com outras áreas da universidade. Nós não temos isso. Pouquíssimos casos aparecem. E quando aparece, é de gestão universitária, não é de gestão da educação básica. Terceiro, tecnologias educacionais mesmo. A gente teve recentemente em São Paulo, num seminário com o pessoal da Universidade de Stanford, e lá eles fazem pesquisa, eles trabalham tecnologias educacionais. Como fazer chegar isso na sala de aula para o professor da educação básica? Não é tecnologia educacional para usar na universidade, não.
Poucas universidades no país fazem esse tipo de trabalho. Aí é trazer as faculdades de tecnologia, os centros de ciências tecnológicas, os centros de ciência da educação em conjunto. A gente não consegue fazer esse link na universidade. Era uma batalha, eu sou da área de tecnologia, queria trazer o pessoal da área de educação para trabalhar junto. É uma briga gigantesca, cada uma dessas áreas se isola dentro da sua universidade. A área de direito, marcos legais educacionais. Hoje à tarde vai ter uma discussão aqui que vai envolver, por exemplo, a lei de responsabilidade educacional. Isso tem sido discutido no âmbito das universidades no Brasil. Quais são os marcos legais que a gente tem para a educação brasileira? Como é que elas podem contribuir com as secretarias de educação e com o Ministério da Educação nesse processo? Os arranjos educacionais, organizar, ajudar. A universidade é um ente externo. É difícil, às vezes, você integrar as secretarias municipais, as secretarias de educação estaduais, para realizar arranjos educacionais. Elas podem fazer isso. Os mestrados de desenvolvimento regional, as instituições que têm o olhar sobre desenvolvimento regional, podem ajudar no arranjo educacional. Como vincular o arranjo educacional com os arranjos produtivos locais? O que a gente pode fazer do ponto de vista da educação profissional? Quer dizer, existe uma série de ações. E uma bem simples, que até está em discussão agora, hoje, dentro do Ministério da Educação, com as universidades. As universidades, de maneira geral, têm belíssimos colégios de aplicação. Belíssimos. Tá? Totalmente dissociado da realidade do que é uma rede pública efetiva. Porque, em vez de ter um colégio de aplicação com condições totalmente diferentes, a gente não faz o link de que a universidade adote escola pública e comece a trabalhar com seus alunos nessa adoção. Aí a gente vai ter realmente uma formação diferenciada para os professores, a gente avança nisso. Perfeito. Mais alguém quer falar sobre esse assunto? Então, vou... Perdão? Então, nós temos um programa nacional de alfabetização, né, atualmente, e que bom que o temos, mas eu perguntaria, né, para as universidades, quem tem formado os professores alfabetizadores? Então, acho que a primeira pergunta de um programa nacional de formação, né, de professores alfabetizadores é essa. Quem é que vai formar os professores alfabetizadores? Porque eles não estão sendo formados dentro das universidades. E, a partir daí, se passa a enxugar gelo, né? Então, você tem um professor que assume uma sala de primeiro ano, que tem essa tarefa complexa, né, de alfabetizar 35 alunos numa sala de aula. Ninguém nunca ensinou isso para ele, como se não houvesse conhecimento didático disponível que trate do assunto, e hoje há muito. E depois, essas mesmas universidades, muitas vezes, são chamadas pelo MEC para produzir material para ajudar esses professores em serviço, né? Que bom que existam materiais que ajudem também a formar em serviço, mas, então, vamos formá-los na formação inicial também, porque, senão, você já tem um gap aí que já fica muito difícil, e já tem alunos que saem muito prejudicados porque não conseguiram receber a ajuda que precisavam para se alfabetizar no primeiro ano ou no segundo, no máximo. Outra questão que tem a ver com projetos de formação continuada, e eu acho que tem muito a ver com o nosso tema da articulação entre os entes federados, justamente tem a ver com esses programas que chegam, né, muitas vezes chegam de diferentes origens, né, para a mesma rede, para os mesmos professores, né? Então, eu acompanho há muitos anos um programa de alfabetização em 30 municípios de uma mesma região, que estava vivendo a seguinte situação. Chegou um outro programa de formação proposto pelo Estado, né? E, logo em seguida, chegou o mesmo programa, um outro programa de formação de professores alfabetizadores proposto pelo MEC, né? Então, tínhamos ali 3 programas de formação ali disputando o professor, né? Sendo que um deles, o federal, tinha até uma bolsa, auxílio para os professores participantes, e, fora isso, ainda uma empresa vendendo um material de alfabetização, né? Então, eu acho que uma articulação muito importante e necessária entre
níveis, né, são projetos mais orgânicos de formação de professores. Eu conheço secretarias municipais que têm 64 programas, né, de todas as ordens, que até gente lá de dentro não conhece todos eles, né? Então, acho que vamos fazer um programa de formação, de alfabetização, ótimo. Então, vamos contribuir e fazer, de fato, essa colaboração, esse sistema colaborativo. Bem, uma pergunta gera uma complexidade de respostas, então eu vou deixar o game mais difícil. Eu vou pegar um tema e fazer direto 4 perguntas sobre esse mesmo tema. Todos eles, na verdade, voltam para o tema da mesa, que é a articulação entre os entes da federação. Então, eu vou jogar aqui 4 perguntas que tocam mais ou menos nesse tema. Primeiro, do Armando Simões, do Ministério do Desenvolvimento Social: como o Brasil superará a desigualdade educacional existente no padrão de oferta de diferentes critérios de seleção de professores, diretores, salariais, currículos, infraestruturas, formas de organização, enfim, a desigualdade em todos os seus aspectos, como a gente vê na educação. Como superará essa desigualdade, fruto da divisão de competências pela educação básica no sistema federativo brasileiro? Acho que eu estou entendendo que o Armando coloca aí, talvez, como desafio, ou até mesmo como problema, esse sistema federativo, no sentido de reduzir as desigualdades, interpretando um pouco a pergunta aqui do Armando. O Assis Faria Machado, da Unopar, do Pará, pergunta: como fazer essa boa experiência e boa prática, ele estava se referindo lá ao início do debate, né, das práticas pedagógicas, como fazer essa boa experiência e boa prática chegar a uma região de diferenças de contraste enorme, e ele cita o caso da região do Marajoara, cujo qual tem os piores um dos piores índices educacionais do país. Eu pego aqui uma pergunta da Roseli de Freitas, aqui da plateia, dirigente municipal de educação de Santo Antônio do Pinhal. Fala também, olha, falando de autonomia, mas agora autonomia dos municípios, como fica a discussão para uma maior autonomia dos municípios, principalmente os de menor porte, que ficam engessados, e aí a questão me parece muito pertinente da pergunta dela, ficam muito engessados e com pouca mobilidade para lidar com questões específicas. Ela dá o exemplo de um território para uma creche que eles tentam construir na região lá dela, na região da Serra da Mantiqueira, uma área de preservação, e é inviável construir lá. Então, assim, ela acha que tem muito engessamento, e aí eu faço um adendo aqui a essa pergunta: a gente vê esse engessamento, e no caso da creche, talvez seja o melhor exemplo de como é difícil uma política pensada em Brasília, uma política, às vezes, muito honesta, bem intencionada, pensada em Brasília. No caso da creche, que é de responsabilidade principal dos municípios, você chegar a essa política ao município, a gente vê como tem sido difícil para o MEC. Os resultados, muitas vezes o município não tem sequer a capacidade técnica de assinar protocolos, de cumprir as exigências. Às vezes são exigências que estão na legislação, que não tem nada a ver, como, por exemplo, você precisa ter um terreno, você precisa ter a posse a comprovação de titularidade daquele terreno. Sem aquilo, você não consegue construir uma creche. Um município pequenininho ali, que precisa muito, enfim. Então, é um desafio grande, assim, fazer com que essas políticas respeitem a autonomia dos municípios e, não, sem engessar, ao mesmo tempo, o façam avançar. E aí o João Paulo Soares faz uma provocação com o gancho aqui que eu fiz do mosquito da dengue. Ele diz: continua com a dúvida, o mosquito da educação é problema do município, do Estado, do âmbito federal? Então, eu vou tornar mais difícil aqui o game e deixar esse monte de perguntas aí para vocês. O Binho, por favor. Bom, não sei se eu vou conseguir, é muita coisa. Vou tentar. Não precisa, obviamente, responder todas, cada um pode escolher uma. Bem, nós tivemos grandes avanços na educação, a gente não pode negar isso. E o financiamento foi um grande avanço. O Fundef, depois o Fundeb. Eu diria que do Ringel para cá, eu acompanhei todos eles, a gente teve diferenças de estilo, diferenças ideológicas, mas a gente tem que reconhecer, nós tivemos grandes avanços e tem muito em comum, que foi construído desde a Conferência de 93, da Educação para Todos. Ali teve um debate muito rico, que foi absorvido pelo Paulo Renato, depois foi absorvido depois que o PT assumiu o governo, e as coisas tiveram uma sequência, né? Então,
o avanço foi muito grande, mas nós ainda temos muitos desafios. E aqui as perguntas estão muito ligadas às desigualdades, né? Quem é responsável, como enfrentar essas grandes diferenças nacionais, as desigualdades educacionais no país. Então, em 2016, nós temos que renovar o Fundeb. E nós precisamos já iniciar um debate sobre isso, porque eu acho que na chave de tudo está o debate sobre o padrão mínimo de qualidade. Quer dizer, lá na época, já do Ringel, a gente discutia o custo aluno-qualidade, como que a gente aprofunda esse debate. E nós tivemos várias tentativas, mas algumas não foram muito felizes. Por exemplo, o CAC, ele, pegando um conceito muito bom, que é o conceito de padrão mínimo, que está na Constituição, está na LDB, ele acabou engessando, que é o problema lá de construir uma creche, né? Quando o MEC cria um padrão de creche, ele não dá certo para o Brasil inteiro. Então, nós precisamos encontrar um caminho em que a gente discuta muito mais o espírito da coisa do que a coisa em si. Quer dizer, o que é qualidade? E aí talvez a gente tenha alguns sistemas de pactuação, que possam ser por unidades federativas, alguns que possam ser adaptados. Esse padrão mínimo tem que estar vinculado ao financiamento, porque, estando vinculado ao financiamento a uma qualidade, aí sim a gente pode fazer com que o recurso chegue de maneira não tão amarrada nos municípios, mas a sociedade tem como cobrar, porque ela tem a visibilidade do que é o padrão mínimo e sabe que ele está recebendo aquele recurso para dar conta disso. Então, eu acho que o debate que envolve padrão, enfrentar desigualdades, financiamento, ele está muito vinculado. E talvez seja essa a alternativa que nós temos de garantir um padrão mínimo nacional. As pessoas têm medo de falar de padrão mínimo, porque acham que é precarizar, acho que a gente tem que abandonar essa coisa de medo com padrão mínimo. Eu acho ele extremamente importante para enfrentar a equidade. Nós não podemos colocar um padrão máximo que a gente ainda não tem um recurso, fica sonhando por ele e não tenha como a sociedade cobrar esse padrão que, abaixo dele, deve ser inaceitável. Então, nós precisamos estabelecer um patamar no Brasil, porque hoje nós temos muitas escolas que não têm energia, não têm água, porque a gente não enfrenta essa discussão do mínimo. E esse mínimo deve estar vinculado a uma autonomia, porque, na medida que a gente estabelece alguns princípios sobre esses padrões, na medida em que cada unidade faz uma pactuação mais claramente do que são esses padrões, o recurso chega, não estando todo ele vinculado a programas nacionais padronizados. Isso acontece porque nós não temos o padrão mínimo. Então, é uma discussão um pouco complexa, mas ela é essencial para enfrentar todos esses 4 problemas. Então, o problema da equidade do sistema federativo. Agora, quem é responsável? Que é o mosquito da educação. Na educação, tem um instituto muito interessante, que só tem na educação na Constituição, que é o regime de colaboração. Só na educação que existe na Constituição. E, às vezes, a gente também tenta engessar o regime de colaboração. Muita gente fala em regulamentar o regime de colaboração. Eu não diria assim. O que a gente precisa é discutir o sistema nacional e discutir os sistemas estaduais e municipais. Ao discutir isso, tem que estar dentro desse debate o princípio do regime de colaboração, e não separar regime de colaboração de sistema. Então, às vezes, é um caminho, claro, um impulso para resolver o problema, dizer quem faz o quê. Mas, se a gente partir para fazer quem faz o quê, que, para mim, esse é o erro do que está sendo discutido de lei de responsabilidade educacional, que fica discutindo quem faz o quê de uma maneira muito simplista, você fragmenta e você quebra as possibilidades de cooperação. Eu estou me alongando muito, eu vou já encerrar, mas eu acho que a discussão precisa ser simples, mas a gente não pode abandonar a complexidade do problema. E eu acho que o Brasil tem condições, sim, de superar os problemas. Eu acho que a gente desperdiça muito recurso, precisamos de mais recursos, mas precisamos utilizar melhores recursos na medida que nós possamos criar mecanismos mais interessantes e mais contemporâneos de gestão e de cooperação. Professor Eduardo, professor Mozart, pedindo a palavra. A minha vai ser rápida, só naquele tema da questão do engessamento dos municípios, principalmente os pequenos municípios. Ali você tem duas vertentes. Uma vertente é a vertente legal e a outra vertente é a vertente técnica. Na vertente técnica, a gente já tem procurado fazer lá em Santa Catarina, com o apoio do Conselho Estadual de Educação, todo um trabalho de preparação e integração junto com os Conselhos Municipais de Educação e com as Secretarias de Educação Municipais. E aí você passa pela preparação, então, capacitação também dos técnicos das Secretarias de Educação, fizemos isso com a Federação Catarinense dos Municípios, para que eles possam estar preparados, né, e com a Undime, possam estar preparados para avançar. Nesse caso, eu acho que tem algumas ferramentas interessantes que estão sendo desenvolvidas, inclusive pela Undime, como é o caso do Conviva, junto aqui com Todos pela Educação e outras entidades, que vai ajudar na preparação dos gestores municipais para avançar.
E também o fortalecimento dos conselhos municipais de educação, porque, às vezes, o problema da Secretaria de Educação Municipal pequena é que a influência do prefeito, com todo respeito aos prefeitos, é muito grande. E ele acaba colocando uma pauta política de curto prazo, que não necessariamente é uma pauta coadunada com a necessidade de médio e longo prazo da educação. Então, ao fortalecer os conselhos municipais de educação, a gente começa a criar uma massa crítica dentro do município, também pequeno, para que você consiga estabelecer as políticas educacionais como política de Estado e não apenas política de governo. Agora, a questão legal, o engessamento legal, gente, aí a discussão não é só para pequenos municípios, nem médios, nem grandes, é para Estado também e até para a própria União. Quando entra, por exemplo, o pedido da dominialidade de um determinado terreno ou imóvel para poder fazer a ação, isso é uma legislação geral, não é uma legislação específica para a educação. A gente tem lá um recurso, eu estou hoje na situação de ter recurso e está com dificuldade de começar a agir na questão de infraestrutura de escolas, porque, pasmem, a gente tem uma coletânea grande de escolas em Santa Catarina que não tem dominialidade, porque a lógica era uma família doando o terreno e não era feita a legalização disso. Hoje a legislação exige que você faça isso até para ter acesso a outros recursos. Agora eu vou dar alguns outros exemplos, por exemplo. A aplicação da lei do piso está gerando um grande problema para os estados e municípios, não que eles não queiram aplicar, mas já começa a entrar um outro item. É só dar uma olhada no número de estados que já ultrapassaram o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, que está muito relacionado com o gasto de pessoal que você tem e cujo dado da educação tem um impacto gigantesco, porque é, sem dúvida nenhuma, o maior número de servidores, tanto no Estado e, eventualmente, nos municípios, que você tem ali. Então, há discussões também acerca de como fazer isso, porque hoje os gestores ficam embretados por duas leis que começam a complicar. Ele, por um lado, ou vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal, ou vai descumprir a lei do piso. E, sinceramente, nenhum gestor quer fazer o descumprimento de nenhuma delas. A gente precisa criar as condições de sustentabilidade para que elas possam acontecer. E, finalmente, a gente entra muito na lógica da burocracia. O próprio governador Raimundo Colombo tem falado muito disso. A gente tem um Estado super burocratizado e um Estado que, na verdade, hoje tem uma dificuldade de poder agir rapidamente, porque nós criamos, por conta de uma série de ações que acaba acontecendo no nível do Brasil, um sistema de controle superestimado. O próprio governador coloca com propriedade lá, de que se você olhar no âmbito de governo, os melhores salários, eles acabam sendo aplicados em órgãos de controle em detrimento do executivo. Sem tirar a importância dos órgãos de controle, mas a gente inverteu. Os gestores educacionais, e muitas vezes os gestores da Secretaria de Educação de carreira, deixam de fazer uma ação mais rapidamente, porque a burocracia e o controle que existe é tal que inibe, ele não ajuda a fazer. Não é querer descumprir lei, é que o controle é tal que você inibe. Você fica com medo das sanções que você pode tomar e você não faz. Então, esse engessamento é um engessamento que tem que ser discutido, bem, eu concordo, para que a gente possa dar condições para que pequenos municípios, grandes municípios e os estados, até a União, consigam avançar nas ações rápidas que o sentido de urgência, que a Emiliana colocou aqui, que a gente precisa ter, ele possa ser cumprido. Porque hoje, na verdade, a gente está com muito medo, às vezes, de tomar certas decisões tão urgentes por conta das possíveis sanções que você pode tomar, mesmo trabalhando e procurando trabalhar com tudo certo e sem nenhum tipo de tentativa de burlar a legislação. Eu gostaria de colocar 2 pontos em relação às 4 perguntas. Binho coloca a questão do padrão mínimo de qualidade que está na LDB e está na Constituição. Nessa casa, no Conselho Nacional de Educação, eu fui o relator de uma matéria em 2008, do custo aluno qualidade, que na CONAI de 2010 foi amplamente discutida, amplamente. Eu acho que foi um dos debates, a sala estava absolutamente cheia, gente lá de fora. César foi o presidente da comissão, à época ele era conselheiro, e eu fui o relator. Fazem, portanto, 4 anos. E acho mais, o executivo, portanto, o MEC, ele não tem a obrigação de homologar o que sai daqui. Quando eu era secretário, eu dizia ao Conselho Estadual, Maurício, que eu não tinha obrigação de homologar necessariamente o que vinha do Conselho, mas eu tinha que ter a obrigação, de, não homologando, de retornar ao Conselho para dizer por que eu não concordo. E isso, essa regulamentação do CAC, do custo aluno qualidade, ela é fundamental,
porque ela cria uma palavra que eu estou usando hoje muito, não sei porquê, responsabilização. Então, vocês tiveram resposta do MEC, é isso? Não. Vocês, de vez em quando, tentam me entrevistar. Cadê o CAC? Eu disse, vai perguntar ao MEC, não é comigo. Então, independente das eventuais mudanças, né, Binho? Das eventuais mudanças, eu acho que precisaria vir a resposta do porquê não se homologa. E, ao homologar, se fazer cumprir enquanto política pública. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, dentro das 4 perguntas, a questão do financiamento, que a gente está tocando aqui perifericamente, a gente sempre está tocando um 10% do PIB, mas eu quero tocar em algo mais estrutural. Quando a gente fala regime de colaboração ou cooperação, você imagina que quem está entrando nessa colaboração entre com as mesmas condições de jogo, o que não acontece. Desde a época de Itamar, passando pelo governo Fernando Henrique, governo Lula, não sei como é que está atualmente, mas todos os impostos que eram, até então, na época de Itamar, em 88, recolhidos pela União, 80% deles eram compartilhados com estados e municípios. A área econômica, de forma muito esperta, gradualmente, ao longo desses governos, foi fazendo a migração na direção do dirigismo centralizado. O que é que a gente tem hoje? O que se tinha, portanto, antes da época de Itamar, que era 80% descentralizado com estados e municípios, hoje 80% praticamente é da verdade da União. Então, à medida que você tem o financeiro, o financiamento, a larga maioria dos municípios hoje vive de quê? Fundo de Participação Municipal e de Fundeb. Se eu estiver enganado, me corrijam. Então, não dá para fazer cooperação e sim adesão. Ou você adere, ou você está perdido. Bate palma também. Só. Vai comentar aí? Deixa o Binho. Comenta. Acho que o Binho merece uma primazia aqui nessa hora. Bem, um dos problemas da organização da educação nacional é que nós temos aqui o Conselho, onde nós estamos, o Conselho Nacional de Educação, que define, faz seus pareceres e resoluções e segue para o Ministério da Educação para homologação. Mas quem executa, aí, no caso da educação básica, quem executa essas políticas? Cadê? Eu estava vendo a Nilene aqui, a presidente do Concede, aqui o Concede, quem executa, de fato, são os secretários estaduais e municipais, né? Então, a gente tem que levar um pouco isso em consideração. Esse conselho, ele é diferente de alguns conselhos de outros países. Por exemplo, na Argentina, o Conselho de Educação é um conselho, digamos assim, de secretários de educação. É um conselho de gestores, que é uma espécie de pactuação sobre o que eles vão realizar. Em outros países também isso acontece. Aqui nós temos uma composição que tem uma grande força da academia, que discute o que é melhor para a educação, e nós temos um papel muito pequeno, uma presença muito pequena dos gestores da educação. Eu acho que a gente precisa, na discussão de um sistema nacional, buscar um equilíbrio entre as duas coisas. Porque a gente decide aquilo que, do ponto de vista da academia, é melhor para o resultado do ensino, da escola, mas nem sempre a gente avalia quais são as condições para colocar aquilo em prática, né? E vai para o Ministério da Educação, que também não é o executor. O Ministério da Educação homologa e fica, os municípios, os estados ficam com a batata quente na mão para realizar. O CAC teve uma trajetória que foi uma ampla discussão, a gente não pode negar isso, teve uma ampla discussão na sociedade, né? Foi discutido amplamente, tivemos muitas audiências públicas discutindo o assunto, que veio para cá e foi o Calegari, que depois foi para o MEC, era o presidente da comissão, e o Mozart, o relator. E não existia no MEC uma instância em que tivesse um pouco o olhar do gestor, né? Então, foi criado no MEC, recentemente, a SASE, que é a secretaria que eu faço parte. E eu fui convidado pelo ministro pelo fato de eu ter sido secretário municipal e estadual de educação. Então, no momento que eu cheguei na SASE, procurei imediatamente o Calegari, que já estava lá para conversar sobre o assunto, e o próprio Mozart, chamei ele, esteve na minha sala sobre isso, para dizer o seguinte: olha, o CAC foi amplamente discutido, mas ele tem um problema. Quer dizer, quais são as evidências de que esse padrão que é colocado aqui realmente tem resultado na educação? Qual é a pesquisa, qual é a base para isso? Porque o CAC foi feito pensando o seguinte: vamos buscar um padrão de escola que vai ter a nota 6 do IDEB. Uma vinculação direta entre insumos e resultado de qualidade, que é muito mais complexo do que isso. E
foi mais ou menos assim, tem as audiências públicas e as pessoas foram dizendo que acham que é uma escola ideal, que é uma boa escola, e foi feita uma lista. Isso em 2005. Depois de feito isso, se padronizou em escolas. Eu estou explicando isso porque há um consenso nacional, digamos assim, de que o CAC é a solução para tudo, mas pouca gente para ver exatamente o que é o CAC. Quer dizer, quais são as bases para isso? Qual a evidência de que esse CAC é realmente a solução? Então, o CAC, quer dizer, uma das perguntas aqui é se eu não consigo fazer uma creche lá numa área XYZ. Por quê? Porque tem um padrão que não se encaixa. O CAC é pior do que o que está acontecendo. O CAC ele tem padrões extremamente fixos de escola e, na sua listagem, tem, por exemplo, o retroprojetor, que não é atualizado, né? Nós precisamos encontrar uma outra forma de construção desses padrões que não seja esse engessamento. Mais grave do que isso. Isso foi feito lá em 2005, e isso, o que é que fez? Se viu qual era o valor que era para uma escola de educação infantil naquele padrão, uma escola de ensino fundamental naquele padrão, e fez um cálculo a partir do... O custo aluno de educação infantil é tanto. Quanto que é o nosso PIB per capita? É tanto. O custo aluno do aluno é em percentual do PIB per capita. E, de lá para cá, isso vai sendo reajustado. Isso dá uma distorção enorme. Então, o CAC tem graves problemas. A sua origem, o seu pensamento é aquilo que tem de melhor, que é a ideia do padrão mínimo. Ele parte disso daí. Mas não se chegou onde se deveria chegar. Então, o Ministério se posicionou sim. Quer dizer, no momento em que se cria uma secretaria... O Ministério tinha dificuldade de enxergar municípios e estados, mas no momento que cria a SASE, aí o Ministério começa a observar isso com muita atenção. E o Ministério esteve presente em todos os fóruns públicos que foi chamado sobre isso, e eu estive aqui, fiquei uma manhã inteira discutindo com o Conselho Nacional, explicando o posicionamento do MEC sobre isso. E o MEC é contra o CAC como está. Então, se tem alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida, eu quero aqui tornar completamente explícito. O MEC não concorda com o CAC como está, mas concorda com o conceito. E nós queremos discutir. O ministro Aloysio Mercadante chamou a campanha nacional que liderou esse processo e disse: nós vamos organizar um seminário para discutir novamente padrão mínimo. E isso nós vamos fazer. E está sobre a minha coordenação. Nós vamos realizar esse debate. E ontem nós tivemos também um debate com a CNTE sobre esse assunto. Então, nós estamos pactuando um amplo debate sobre isso, para que a gente possa construir algo que não seja, que vá contra tudo que nós defendemos, que é a autonomia. Nós precisamos criar algo que tenha o conceito claro de qualidade e que permita que seja construído claramente esses padrões para que os órgãos de controle possam cobrar, mas que não seja algo que realmente é impossível, né, que possa efetivamente trazer qualidade. E que tenha evidências claras. O que é que realmente traz qualidade? São esses itens que nós sonhamos? Por exemplo, o que o Bernardo Toro falou é completamente diferente de você dizer que são tantos itens que vão trazer a qualidade. Secretário, fazendo aqui um medo sincero, aqui, honesto, de um jornalista que cobre educação. Enfim, vamos, então, começar a discutir de novo o que é, o que se espera, qual o financiamento por aluno. Tem uma discussão que não parou. O MEC tem um acúmulo sobre isso, né, tem um LSE, tem já muita pesquisa sobre esse assunto. A gente não vai começar do zero, a gente não vai pegar o CAC e jogar na lata do lixo. Nós temos problemas com o CAC, mas não existe uma discordância profunda sobre ele, né? Isso é que é importante. Nós temos um acordo conceitual. Ele é extremamente importante, porque, se não tiver transparência, se a gente não souber o que tem que ser cobrado, não vai ter jeito. Então, é muito importante para a sociedade, para os órgãos de controle, saber o seguinte, que existe um recurso suficiente para dar conta daquilo. O CAC hoje, nas palavras do próprio Daniel Cara, que lidera a campanha, para hoje precisaria de 10,4% do PIB para colocar o CAC em funcionamento. Ora, como é que eu vou cobrar do prefeito um dinheiro que ele não tem? Aí ele vai dizer: o MEC não me passa isso. Aí o MEC vai dizer: eu também não tenho. E vai ficar um jogo de empurra. Então, nós precisamos de alguma coisa que, de fato, possa ser cobrado. Bia, posso só colaborar nesse... Não, o seu nome foi jogado na fogueira, então, por favor... Não, mas só para colaborar. Aqui. Eu acho que eu tenho falado isso há muito tempo aqui, desde aquela nossa discussão, né, Mozart, que a fragilidade do CAC naquele instante, como criação de uma norma nacional, é a sua precificação, né? Mas é muito importante o trabalho que foi feito, mesmo que possa ser sempre aperfeiçoado, né, e até adaptado para certas regiões, que é exatamente listar, né, qual é o conjunto de insumos articulados mínimos, mediante os quais se pode garantir qualidade. Eu quero apenas considerar que isso é particularmente necessário agora,
né? Eu continuo defendendo a não precificação do CAC, porque a precificação dele, ele veio servindo a uma luta clara e objetiva, extremamente importante, que é a luta em torno dos 10% do PIB e outras lutas mais. Mas, do ponto de vista da gestão e de quem vai fazer plano de educação, ou vai rever plano de educação, a partir da edição do Plano Nacional, que logo virá, é extremamente importante que nós tenhamos, o país entenda exatamente o que significa uma escola de educação infantil, o que significa uma creche, uma pré-escola, escolas de ensino fundamental, na zona rural, na zona urbana, quer dizer, esses elementos que nem todos conhecem, porque ainda no Brasil se faz muita educação com improviso, eu acho que é urgente ser feito nesse instante. E segundo ponto, também aqui, procurando responder uma das 4 questões, lembrando que quase 40% a 50% da população brasileira hoje e dos nossos desafios educacionais estão hoje nas regiões metropolitanas, né? E quando nós verificamos essas questões das relações interfederativas e regime de colaboração, é muito importante levar em consideração esse grande desafio que é a articulação de sistemas educacionais em regiões metropolitanas que elas estão fisicamente ligadas, né? Por exemplo, em São Paulo, a cidade de São Paulo compartilha 11 mil professores com a rede estadual de educação. São os mesmos professores, né? E nós temos feito muito pouco no que se diz respeito. Claro que eu acho que esse exemplo aqui de Santa Catarina é absolutamente notável, né, e copiável até, mas nós devemos avançar nessa direção, né, de criar. Acho que há pontos no Brasil que podem ser claramente reconhecidos como territórios de vulnerabilidades ou próprios a esse trabalho de organização territorial na área da educação. Então, acho que isso é uma política que deve ser implementada, mas não esquecer exatamente das regiões metropolitanas. Em São Paulo, para dizer mais uma vez um exemplo, onde nós temos 39 municípios na região metropolitana, nós estamos realizando agora, em outubro, a tentativa de criar uma Câmara Temática Permanente de Educação, com os secretários de educação municipais e o secretário estadual também, né, para combinar o jogo. Quer dizer, tem muitas coisas que nós compartilhamos, é possível e necessário um trabalho de planejamento que envolve desde calendário escolar, gestão de pessoas na área da educação, para que não haja competição. E aqui uma nota apenas de problematização. Apesar do que o Mozart tem toda a razão, né, de falar a respeito de como foi definhando a capacidade executiva, né, no âmbito dos municípios brasileiros, mas o fato também de que nós temos tido a capacidade de construir sistemas de financiamento da educação básica, como é o Fundeb, elevou o grau de autonomia, de um lado, e o grau de isolacionismo, também, do mesmo lado, em relação aos entes federativos brasileiros. E nesse processo em que há recursos nos municípios brasileiros, recursos carimbados, esses recursos são insistentemente alvos de ataque, né, ao seu acesso, né, aos vendedores de todos os tipos de insumo educacional, e a quem frequentemente interessa a não integração e não articulação de políticas e programas educacionais. Então, eu volto mais uma vez a dizer que os estados e o governo federal, né, nesse campo das articulações interfederativas, têm um papel importante a cumprir de coordenação, né, que já houve no passado, e nós sabemos bem, de alguma maneira ainda há, né, mas ele precisa ter algo que leve em consideração as características de cada um dos territórios educacionais do nosso país. Ricardo, por favor, a gente vai precisar daqui a pouco encerrar. Vou fazer um comentário menor, complementar, só em função das perguntas, né? Acordando a complexidade da discussão do CAC e só sublinhando essa última passagem aqui do Calegari, que é absolutamente fundamental, que é como quebrar o isolacionismo, redefinindo, né, fortalecendo esse pacto. Mas o comentário menor sobre o desafio enorme da heterogeneidade, dada a diversidade nossa, eu anotei aqui, foi o Assis do Pará, quer dizer, ele vive lá o território das águas, né? Me lembro em 2004, aprendendo com o Binho me batendo, o secretário do MEC, ele diz, essa planta de escola indígena que você quer que a gente construa
é um absurdo, você é uma besta, ele dizendo para mim, e ele tinha toda a razão, e a gente tentando, como é que eu faço para dar conta? Não, ele é muito mais educado que isso, mas ele quis dizer isso. Como é que a gente dá conta dessa heterogeneidade? Então, só uma questão chave, e, ao mesmo tempo, num cenário, não uma escola gigante, mas uma escola padrão, urbana, de 1.800 alunos, com 35% da matrícula no ensino noturno. Se a gente não entender que a gente está navegando de uma escola unidocente multisseriada, com 18 alunos, dentro de uma comunidade indígena, a essa escola que não é a maior, 2.000 alunos, 35% matrícula noturna, e a gente tem que dar conta disso, a gente vai ficar sem capacidade de enfrentar esse heterogêneo que a gente tem na mão. Tem coisas, espero que percebam que isso é coerente com a minha reflexão sobre autonomia, tem coisas ocorrendo que tem a ver, por exemplo, com comunidades de aprendizagem difundidas no Brasil como um todo, que tem capacidade, que não são só aquelas boas práticas abstratas, que só dá conta de forma idiosincrática, foi o seu João e a dona Maria que fizeram, mas tem comunidade de aprendizagem, tem Prece no Ceará, tem o Arcafar lá no Pará, tem tudo que a gente tentou em 2005 legalizar como pedagogia da alternância e não conseguiu, ali veio só agora, né? Desde 2005.